Bom dia. Queria começar por dar as boas-vindas a todos a mais um Diálogos da Psicologia, uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses, desta feita dedicada à atividade física em tempos de Covid-19. É um tema que está na ordem do dia, agora que estamos todos em confinamento ou isolamento social, e estará ainda mais na ordem do dia porque segunda-feira, 6 de abril, é Dia Mundial da Atividade Física. O meu nome é Marlene Silva, eu sou psicóloga clínica de formação e sou doutorada em Saúde e Condição Física pela Faculdade de Nutricidade Humana. Sou também a diretora do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde. E tenho comigo dois queridos convidados, especialistas também nesta área, a quem cumprimento, a professora Ruth Santos, que é doutorada em Atividade Física e Saúde, é investigadora principal na Universidade do Porto e é diretora adjunta do programa que acabei de mencionar, o Programa para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde. Temos também connosco o professor António Palmeira, também doutorado em Saúde e Condição Física da Faculdade de Nutricidade Humana e professor associado na Universidade Lusófona. E connosco estes dois convidados especiais vão nos ajudar a perceber como podemos promover a atividade física nestes tempos. Não estranhem a informalidade, são dois queridos amigos, companheiros de muitas lutas conjuntas, há muito trabalho desenvolvido e, portanto, esta é uma cumplicidade feita de uma missão comum, uma missão que nos une a todos e que gostamos de transportar também lá para casa e para todos vocês. Ruth, neste momento atual de tantos desafios para todos nós, há um papel para a atividade física e nem de propósito a Direção-Geral de Saúde publica as guidelines para a promoção da atividade física em casa. Queres nos falar um bocadinho destas recomendações para a atividade física nesta altura? Senhora, muito bom dia e muito obrigada à Ordem dos Psicólogos por este convite. Sim, de facto, o papel da atividade física é insubstituível, seja em que situação nós estivermos e, portanto, nesta situação de confinamento é seguramente um comportamento muito importante para a nossa saúde. O Programa Nacional de Promoção da Atividade Física e a Direção-Geral de Saúde, de facto, lançaram recomendações para ajudar as pessoas em casa a tentarem manter níveis mínimos de atividade física conducentes à saúde. Estas recomendações surgem porque sabemos que reduzir substancialmente a atividade física e ou aumentar consideravelmente o comportamento sedentário tem efeitos negativos na saúde em geral, no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida. E aqui, quando falamos em comportamento sedentário, vou fazer aqui um parênteses, referimos-nos àquele tempo em que estamos sentados, reclinados ou deitados, mas enquanto estamos acordados, portanto, não estamos a dormir. O comportamento que estamos a dormir é, de facto, o dormir, o sono. As nossas recomendações são baseadas naturalmente nas recomendações da Organização Mundial de Saúde para a atividade física, que preconizam que os adultos e idosos façam pelo menos 30 minutos de atividade física de intensidade pelo menos moderada todos os dias e que as crianças e os adolescentes façam pelo menos 60 minutos por dia de atividade física. Estas atividades devem promover a aptidão cardiorrespiratória, a força, ou reforço muscular, como queiramos chamar, e, no caso dos idosos, também o equilíbrio. Assim lançámos algumas ideias simples para que as pessoas possam fazer em casa, mesmo que vivam em casas pequenas, com pouco espaço e eventualmente sem espaço exterior, e que não exigem equipamento desportivo específico. E, portanto, no que respeita à atividade física e para manter a aptidão cardiorrespiratória, propomos que se ande, por exemplo, o mais possível pela casa, que se realizem aquelas tarefas domésticas como aspirar, limpar o pó. Para quem tem espaços verdes, o tratar do jardim ou da horta podem ser atividades relativamente exigentes do ponto de vista cardiorrespiratório e até mesmo do trabalho de reforço muscular. O dançar é um excelente exemplo de uma atividade cardiorrespiratória que pode ser feita em qualquer cantinho lá de casa, sem ocupar muito espaço. O saltar à corda, para quem tem um pouquinho mais de espaço ao espaço exterior, também é um excelente exercício cardiorrespiratório, sobretudo para aqueles adultos mais jovens, que não têm contraindicações do ponto de vista musculoarticular. E, claro, as brincadeiras ativas com as nossas crianças, com os nossos filhos ou com os nossos netos, do brincar às escondidinhas, por exemplo.
Em termos de trabalho de força e de reforço muscular, propomos uma série de exercícios que podem ser feitos com o peso do próprio corpo, com o apoio de cadeiras, por exemplo, um exercício muito simples de levantar e sentar da cadeira várias vezes seguidas, ou aqueles que se sentirem mais acostumados à atividade física podem fazer algum deste exercício utilizando alguma carga, por exemplo, 2 garrafas de água na mão, ou fazer algumas flexões e extensões de braços. Nós disponibilizamos um link com estes vídeos na nossa página da DGS e que, portanto, ali as pessoas podem ver alguns exemplos destas atividades. E depois para as crianças mais novas, o saltar à corda, os jogos tradicionais como o jogo da macaca, o jogo do elástico, o dançar também, por exemplo, fazer mini-circuitos lá em casa com obstáculos em que as crianças possam passar por cima de objetos, por baixo, rodeá-los. São também atividades muito divertidas e que normalmente as crianças gostam. Para quem tem consolas de jogos, existem no mercado alguns videojogos mais ativos e que também podem ser uma boa opção nesta altura de isolamento. E claro, estas recomendações de atividade física não podemos esquecer que devem sempre ser adaptadas a cada um de nós, à nossa condição física atual, à nossa idade e à nossa condição de saúde. E portanto a DGS também recomenda que se as pessoas tiverem alguma doença crónica ou alguma condição de saúde que lhes possa eventualmente impedir de fazer algumas destas atividades físicas, também devem procurar o aconselhamento junto do seu médico, para certificarem que de facto podem ou não fazer algumas das nossas propostas. Depois, finalmente, temos algumas recomendações para redução deste comportamento sedentário. Propomos, por exemplo, uma interrupção frequente deste comportamento sedentário. Quando estamos, por exemplo, a ver um filme que demora 2 horas, não precisamos de o ver de forma seguida. Podemos, a cada meia hora, por exemplo, levantarmos, irmos beber um copo de água, passearmos pela casa durante 2, 3 minutos e depois continuar a ver o filme. Outras ideias simples, mesmo que para quem está em teletrabalho com o computador, podemos sempre pôr uma pilha de livros debaixo do computador e tentar trabalhar por alguns momentos de pé e ir alternando esta situação de trabalhar de pé ou sentado. Por outro lado, sabemos que é quase inevitável passarmos um pouquinho mais de tempo sentados do que seria, ou do que passamos no nosso dia-a-dia sem estarmos em isolamento social. Mas também podemos tentar fazer com que este tempo que passamos sentados seja de alguma forma proveitoso. O mundo está cheio de documentários muito interessantes na televisão, há muitos jogos de tabuleiro, há jogos de cartas, há jogos de xadrez ou de damas, ler um bom livro, fazer uns puzzles, são atividades que do ponto de vista cognitivo são ricas e estimulantes e também do ponto de vista social. Podemos sempre aproveitar estas atividades para isso mesmo. E portanto estas são as recomendações. Eu ia pegar numa coisa importante que levantaste e perguntar ao António, a questão da condição física atual e de se procurar não se colocar em risco, porque do ponto de vista positivo, e isto é mesmo de assinalar, eu acho que nunca se ouviu falar tanto em atividade física como neste período, nunca vimos uma multiplicação tão rápida e tão grande de iniciativas ligadas especialmente ao fitness, vamos dizê-lo. Muitas cadeias de ginásios passaram a disponibilizar as suas aulas online, muitas universidades, muitos alunos, muitos treinadores, muitas figuras públicas, todas elas partilham os seus treinos, encorajam a população a fazer atividade física. Como em todos estes fenómenos globais, devemos ter um lado mais positivo e um lado, se calhar, mais negro, mais de risco. Eu gostava um bocadinho, António, se puderes partilhares um bocadinho as tuas reflexões, que eu sei que têm sido várias, a este respeito, sobre o que é que isto tudo nos traz de positivo, quais é que são os riscos, que cuidados é que a população eventualmente terá de ter na seleção daquilo que será a melhor solução para cada um de nós. Bem, primeiro que tudo também, muito bons dias e muito obrigado pelo convite. Mas eu talvez antes de responder à pergunta, gostava também que nos centrássemos um pouco num outro aspecto que tem sido muito focado nas minhas preocupações como investigador e como professor, e que tem a ver não só com a atividade física no sentido da promoção da condição física e de uma saúde mais física, vamos chamar assim, mas também do facto de nós, enquanto organismos, fomos criados para nos mexer. E o facto de nos mexermos vai nos ajudar muito na componente mais psicológica da nossa saúde e, portanto, o facto de nos mexermos
vai fazer também com que existam uma série de efeitos muito, muito importantes, e eu até diria neste momento talvez mais importantes, para que a pessoa se sinta próximo de uma normalidade daquilo que o nosso corpo foi feito para fazer, que é nos mexermos, nos sentirmos relativamente ativos em termos físicos. Bem, respondendo à tua pergunta, é realmente uma preocupação grande que temos tido já há algum tempo, a questão de como a atividade física, o exercício, ser considerado assim uma moda e algo que as pessoas consideram que devem fazer porque muitas outras pessoas importantes ou que elas reconhecem como modelos a fazem, poder ser aproveitada por eu iria dizer às vezes até sem querer, por algumas pessoas que na sua bondade querem mostrar coisas que andam a fazer para as outras e de alguma maneira influenciar essas outras pessoas a fazer algo que lhes pode fazer sentir bem elas próprias, mas não necessariamente esteja aplicado ou esteja indicado para outras populações, outras pessoas que estão à nossa volta. E o bom da internet ou o bom das redes sociais é que facilmente chegamos a muita gente. Mas o mal é que também chegamos a muita gente que é diferente de nós. E o que temos estado preocupados, como estava a dizer na Universidade Lusófona, é um pouco em criar uma certa literacia física das pessoas para que elas consigam, ao observar ou ao ser expostas a estas ofertas, consigam perceber, bem, isto está adaptado àquilo que eu sou capaz de fazer, à minha competência, àquilo que eu sou, ou então, não, isto não está adaptado, e eventualmente até parece que é interessante, eles estão todos divertidos e parecem ser pessoas muito saudáveis e que estão a fazer aquilo com o efeito que eu quero atingir, mas pode não estar naquele momento a ser o mais correto para a minha atual condição física, para aquilo que eu neste momento sou capaz de fazer. E isto acontece em todos os pontos. A mesma coisa acontece, por exemplo, na alimentação. Eu agora vejo muitos vídeos de alimentação e vejo uma receita muito interessante, mas que pode ser tão complicada de fazer que eu, quando eu começo a fazer, aquilo não sai nada bem e acabo por ficar meio triste por não conseguir, porque não tenho a competência mínima ou a competência suficiente para fazer aquele nível de receita para ter aquilo que estava à espera. E realmente isto é uma preocupação, por um lado, que nós temos na Lusófona procurado criar um conjunto de ações de sensibilização para aquilo que é adaptado à pessoa, a cada um de nós, e como é que nós podemos saber se o que está a ser oferecido é relativamente, vamos pôr aqui, seguro e eficaz e poderá não fazer mal às pessoas, e também para que a pessoa, ela própria, consiga perceber, bem, então onde é que eu estou, se eu há muito tempo não mexo, não vou começar logo a fazer não sei, assim, umas atividades físicas muito, muito intensas. E esta é realmente a parte que nos tem preocupado um pouco, pese embora não seja esta a barreira para que as pessoas comecem a fazer atividade física ou para que se mantenham ativas em casa, porque, como a Ruth acabou de indicar, coisas relativamente simples são perfeitamente indicadas para a esmagadora maioria das pessoas, e a recomendação para as fazer é, em 99% dos casos, perfeitamente plausível. Mas realmente temos de ter um bocadinho de atenção, porque também há muitas outras coisas que de vez em quando aparecem nas redes sociais e que, quando eu olho para lá, digo, esta pessoa está a um nível de condição física tal que fica muito interessante olhar para ela, como se vê um jogador profissional de futebol a fazer coisas muito, muito interessantes, mas isso não quer dizer que eu seja capaz de fazer exatamente aquilo que esse profissional quase do fitness está a fazer. E se tentar, provavelmente vou-me lesionar e é algo que nós também não podemos agora se calhar arriscar a fazer, porque também temos que ter o cuidado de pensar que os serviços de saúde têm que ser poupados para as situações que são realmente urgentes e não termos agora um conjunto alargado da população em risco.
quando nós vemos esta panóplia de iniciativas, eu tenho assistido de facto a uma preocupação por parte das entidades também em chamar a atenção para aulas devem ser dadas por profissionais certificados para o fazer. São essas as pessoas que têm as competências para poder conduzir uma aula que possa ser seguida por outros, com as recomendações que estarão dentro da aula para a adaptação a vários níveis de condição física, não é? Esta acredito que seja também uma preocupação. Tal como em tudo, quando nós temos um conjunto enorme de informação, temos que ter alguns critérios para a selecionar. O que é que tu dirias, assim, 3, 4 coisas que a pessoa, até se calhar que tem filhos ou e quer escolher uma aula, terá que ter quando o vai fazer e abre o Google e escreve exercícios online? Uhum. O que é que a deve orientar, independentemente de quem é a pessoa, mas... Sim. Eu creio que, primeiro, o que nós poderemos dar como existe tanta informação, é quase impossível dar assim umas pistas sobre o que poderia ser uma lista ou uma checklist. Nós diríamos, vai checando estas coisas e traz um bom serviço. Isso é relativamente complicado de fazer, possível, mas mais complexo. Eu sugeriria era que verificassem, como tu própria disseste, se a pessoa que está a fazer a oferta ou a promoção é ou não uma pessoa que é licenciada em Educação Física ou na área do desporto. Ver se ele, algures, faz essa declaração de quem é que ele é e não apenas porque vestiu um determinado equipamento e está a fazer atividade física. Depois também verificar se ele tem algum cuidado em indicar porque é que está a fazer aquelas atividades e não outras, e pode ir com mais detalhe até indicar, eu estou a fazer isto de acordo com uma recomendação tal, ou estou a fazer isto de acordo com um estudo científico tal, e esses estudos podem até não estar no discurso dele, mas estarão lá na descrição da pessoa que ele é. E por último também um pouco se essa pessoa está ou não, ou faz ou não o que se chama uma declaração do conflito de interesses. Muitos deles estão a trabalhar em termos comerciais, isso não há problema nenhum, mas devem declarar, que é para nós sabermos se eventualmente lá no meio não vem a oferta do produto equipamento XPTO, agora usem estas argolas, ou usem estes pesos, ou usem não sei o que, ou tomem estes produtos, ou tomem aqueles produtos, porque isso vai, em princípio, contaminar a escolha dos exercícios que ele está a apresentar e, se calhar, toda a sua atividade. Portanto, novamente, não é proibido isso acontecer, mas deve ser declarado. Chama-se a declaração do conflito de interesses. Estes 3 pontos, portanto, se é licenciado ou não, se faz uma declaração do conflito de interesses ou não, e por último, se nos dá alguma informação sobre quais é que são as suas fontes de inspiração, vamos chamar assim, para que ele tenha escolhido aqueles exercícios e não outros. Outra coisa que também pode ajudar é percebermos se há uma instituição por trás, não é? Que garanta um selo de qualidade, não é? Imagino que quando um ginásio põe aulas online, todas as pessoas que estão a dar as aulas têm que ter essa certificação. Quando uma entidade macro, como uma faculdade, a Universidade do Porto, por exemplo, foi das primeiras, não foi, Ruth, a disponibilizar uma oferta de atividade física dinamizada pelos seus estudantes, mas imagino que pelos estudantes de mestrado, doutoramento, portanto por pessoas que já têm toda a certificação para o fazer. O IPDJ também tem um conjunto alargado de recomendações e tantas outras entidades ligadas à atividade física, à promoção da atividade física. A Direção-Geral de Saúde teve então esse cuidado, teve que deixar de fora muitas iniciativas por serem de caráter privado para já. Não quer dizer que não tenham toda a qualidade, que muitas têm de certeza, mas temos um diretório de iniciativas de atividade física dinamizadas por instituições públicas. Portanto, desde logo as faculdades, todas as faculdades ligadas à área da atividade física e do desporto. Uma missão central da faculdade é esta, é oferecer recursos e recursos validados cientificamente, como o António fez questão de sublinhar, para a população, e depois entidades macro ligadas ao desporto, como algumas federações, o IPDJ e tantas outras entidades ligadas até à educação física, têm feito. Portanto, é a altura também de procurarmos boas fontes para as coisas que fazemos, tal como em tudo o resto, a informação e a boa qualidade das nossas fontes são centrais.
Continuando aqui com a conversa da atividade física, uma coisa que também foi muito interessante de notar é que este comportamento, que se recuarmos 10, 20 anos, se calhar não estava na agenda da população da maneira que está hoje, se calhar se este Covid tem acontecido há 30 anos atrás, não sei se falaria tanto de atividade física como hoje. Temos mesmo assistido a uma alteração da norma social em relação à importância deste comportamento, e ele passou até para a agenda política. Portanto, quando nós vemos as normas, as recomendações para o isolamento social, vemos consagrado como um direito o sair para praticar atividade física, o que há pouquíssimas exceções e esta é uma delas. Portanto, isto é muitíssimo de assinalar para a área e para a importância que este comportamento tem. Como em tudo o resto, isto tem um lado brilhante, tem um lado negro, e nós, pronto, Ruth, não sei se queres falar um bocadinho disto, mas estamos um bocadinho preocupados, de facto, com, por um lado, muito positivo, mas por outro lado, eventualmente, isto é um direito que tem que se usar com toda a consciência, e nem sempre é isso que estamos a observar, não é? Agora, de repente, toda a gente passou a dizer, não, eu corro, tenho que sair lá para fora porque tenho que correr. Portanto, é o uso dos direitos com a parcimónia que tem que ser feita, não é? Exatamente. Exatamente. Claro que todos nós penso que sabemos que a atividade física nos faz bem à saúde e, portanto, mantê-la nesta fase e em todas as fases da nossa vida é extremamente importante. E também sabemos isto, que a atividade física tem efeitos agudos e efeitos crónicos, ou seja, efeitos mais imediatos. Eu, se fizer hoje qualquer atividade física, ainda no dia de hoje tenho uma probabilidade de dormir melhor, de me sentir mais relaxada, etc. Mas se eu fizer isto de uma forma mais continuada, eu vou ter também outros benefícios a longo prazo. Um deles é aquele que toda a gente sabe, não é? Do controle do nosso próprio peso, que também é importante nesta fase de confinamento em que provavelmente nos apetecerá comer mais, em maior quantidade e também alguma comida de conforto. E, portanto, para regularmos aqui e mantermos de alguma forma o controle do nosso peso, a atividade física é aqui uma importante ajuda. Nós temos outros benefícios ao nível da atividade física, da melhoria da qualidade de vida, do bem-estar, da manutenção da função cognitiva, na redução a longo prazo do risco de vir a sofrer de demências como o Alzheimer, na redução da dor corporal, na redução dos fatores de risco do que são doenças cardiovasculares e de alguns tipos de cancro, na redução do risco de vir a desenvolver osteoporoses, diabetes, hipertensões arteriais, perturbações do humor, como a ansiedade e depressão. E, portanto, tendo em conta isto tudo, a Direção-Geral de Saúde preocupa-se neste momento, ou está focada neste momento, em controlar esta pandemia, em tratar das pessoas que estão infectadas com o coronavírus, mas também preocupada com a saúde e o bem-estar daqueles que, não estando infectados, têm que estar confinados nas suas casas e em isolamento social. E neste sentido, para além das recomendações que falei inicialmente, fizemos de facto este diretório, como se falou há pouco, e que está disponível na página da DGS e que as pessoas podem consultar e que tem de facto iniciativas muito interessantes. Por outro lado, o facto de estar previsto que as pessoas possam sair das suas casas para fazerem exercício físico ao ar livre, nós, como todo, isto é um direito importante, mas como todos os direitos, ele deve ser usado com responsabilidade, com consciência e com bom senso. Os passeios higiênicos, como estão descritos, as caminhadas, as corridas ao ar livre, o andar de bicicleta, devem ser feitos sem serem grupos, sem serem espaços que já estejam ocupados por outras pessoas, mantendo o necessário distanciamento social e, naturalmente, não precisam de ser feitos várias vezes ao dia, porque senão daqui a pouco estamos todos na rua outra vez e este isolamento social que nos é pedido deixa de ter efeito. Portanto, nós temos que arranjar aqui um equilíbrio importante na nossa vida para mantermos os nossos níveis de saúde a todos os níveis, mas para cumprirmos também com aquilo que nos é pedido para controlar a propagação e a disseminação deste vírus. É? E como já vimos, há mesmo muita coisa que se pode fazer em casa e, portanto, é perfeitamente possível manter-se ativo em casa a níveis compatíveis com a saúde.
António, para o outro lado mais complicado, estamos aí a falar para as pessoas a quem este período inspirou a ser ativo, ou para as pessoas que já eram ativas e querem continuar a manter-se ativas, ok? Teremos aqui uma fatia da população que esperemos seja lata, mas não haverá sem dúvida pessoas para quem este ainda não foi um apelo, que esta ainda não é uma necessidade ou que não a sentem. O que é que se diria, ou como é que poderíamos intervir nesta fatia da população que eventualmente pode estar já há 2, 3 semanas confinada em casa, a ver se calhar muito mais televisão, portanto, muito mais horas sentada, ou até em teletrabalho e depois aproveitando os seus tempos livres para mais tempo de ecrã, que tipo de recomendações poderíamos fazer? Portanto, a Ruth já falou de 30 em 30 minutos interromper o tempo sedentário, já se falou aqui, e é muito importante, e nunca é demais sublinhar, na questão do tempo sedentário e da atividade física como 2 fatores de risco independentes, não é? Eu posso ir lá fazer a minha aula de fitness 45 minutos, mas depois se eu tiver 10 horas seguidas sentada, se calhar estou a falar aqui de 2 coisas nas quais poderia intervir de forma diferente, portanto teria que pensar nas duas, mas que sinais de risco é que a pessoa deve estar atenta, para além a esta questão dos 30 minutos seguidos sentados, mas que outros tipos de indicadores ela pode considerar em relação ao seu tempo sedentário e à inatividade física e que soluções se poderiam indicar para esta pessoa poder encontrar, de facto, alguma motivação, alguma energia para passar a ser mais ativa em casa? Bem, talvez passo a passo, porque essa é uma pergunta que tem um grau de complexidade bastante grande, mas talvez a primeira ideia do que normalmente pode motivar, ou de como é que o que impede as pessoas de fazerem alguma atividade física quando estávamos no nosso dia-a-dia normal, a primeira indicação que as pessoas dão normalmente é não têm tempo. E o tempo neste momento de repente alterou-se na sua dinâmica. Algumas pessoas eventualmente poderão dizer que até têm menos tempo do que tinham antes, mas a verdade é que o tempo de transporte em que nós nos deslocávamos para o nosso local de trabalho, o tempo em que estávamos se calhar a ir buscar os nossos filhos à escola e os horários que tínhamos de cumprir, tudo isso está um pouco diferente agora. E provavelmente o tempo deixa de ser aquela desculpa primária que nós podemos apresentar para não conseguir nos tornar ou não querermos ficar fisicamente ativos. Portanto, ponderem, talvez sugiro que façam quase que um calendário do vosso dia, que é uma coisa que nós temos organizado, se calhar, mentalmente, para o tempo pré-confinamento, vamos chamar assim, para as alturas pré-confinamento, mas agora, com este período novo, talvez seja importante cada um de nós olhar para o nosso dia-a-dia e dizer assim, então, a que horas é que eu vou acordar, o que é que eu faço primeiro, o que é que eu faço a seguir, e dentro desse calendário, desse horário que possam fazer, procurar ver que vai haver muito espaço em que provavelmente vão estar a não fazer nada, não é? Ou ver 2 séries ou 3, ou ver 2 filmes ou 3 por dia. Sugiro que façam ou que incluam nesse horário alguma atividade física, e isso pode ser então até o momento-chave em que antes não tendo tempo e agora tendo tempo, começam a encontrar o gosto que a atividade física traz. E realmente sempre que nós procuramos olhar um bocadinho para dentro e nos lembramos, se calhar, de alguma coisa que fazíamos antes e que gostávamos de fazer, a atividade física normalmente vai surgir com bastante frequência, seja porque era uma caminhada, ou seja porque gostava de saltar à corda, ou seja porque gostava de fazer jardinagem, já estou a misturar o inglês com o português, a jardinagem, ou seja, porque gostava de ter a casa num brinco, por exemplo, não é? E isso é uma coisa que tenho verificado, por exemplo, cá em casa nós temos começado a fazer as limpezas em casa e a alterar e a modificar a casa de uma forma que para antes nós achávamos que não tínhamos tempo e agora como temos,
começámos a ver que tínhamos essa disponibilidade temporal. E essas são atividades relativamente intensas, não é? O estar, por exemplo, a lixar uma parede porque queremos colocar lá o papel de parede. Portanto, tudo isto são atividades que poderão, de alguma maneira, não serem sentidas como eu estou aqui a fazer um exercício, mas sim uma atividade física que poderá ou terá algum efeito ao nível de saúde. Portanto, esta é uma recomendação, talvez façam lá o vosso horário e vejam se não começam, não vos vai talvez assustar o período de quantidade de tempo, dia a dia, que estamos praticamente a não fazer muitas coisas, porque antes fazíamos, lá está, tínhamos de nos deslocar, ou tínhamos horários e tudo o resto, e agora as coisas estão mais flexíveis. Relativamente ao tempo sedentado, eu estava aqui a tentar ver como é que poderíamos dar aqui algumas pistas para solucionar esta questão, não estar tanto tempo sentado. A recomendação que a Ruth deu já é uma recomendação interessante, não é? Quando estamos a ver um filme, não é preciso ver o filme todo de seguida. Hoje em dia, o filme, nós é que gerimos o ele estar a andar ou não. A utilização de relógios, se forem aqueles relógios que têm mesmo a possibilidade de nos dar uma pista que já está já há muito tempo parado, e isso chamam-se as Fitbits e os Apple Watch, têm estas coisas, mas outros também têm. Ou então mesmo colocar um alarme. Eu acabo por fazer o seguinte, eu mal me sento para começar a fazer o meu teletrabalho, coloco portanto, um timer, um alarme no meu para dizer assim, daqui a meia hora toca, porque nem que seja para eu me levantar um pouco e fazer qualquer coisa, e até fará mais sentido em termos da maneira como eu depois volto ao trabalho. Parece que quando vou e saio da minha rotina do trabalho, e vou beber um copo de água, ou vou ver como é que estão os miúdos, ou ver como é que está a minha mulher, quando volto parece que encontrei a solução que se calhar estava ali encalhado a fazê-lo. Portanto, procurar integrar e encontrar valores na atividade física que vão para além daquilo que se calhar as pessoas estão a pensar. Eu estou preocupado com o meu peso, ou estou preocupado com a minha hipertensão. Sim, essas são preocupações, mas talvez vejam que estas interrupções do tempo parado vão, se calhar, ajudá-la a fazer um melhor trabalho, até a gerir melhor a sua relação com os miúdos, ou com a mulher, ou com a casa, no sentido de tornar a casa melhor. Estas identificações e integrações da atividade física nas coisas que eu faço nesta nova rotina, né, que estamos todos mais ou menos aqui confinados, sem poder sair. Sim, tu falaste na barreira principal, o Eurobarómetro aponta isso de forma muito clara, que é a falta de tempo, e a outra é a falta de motivação. Por isso toda a questão que falaste agora sobre a importância da pessoa encontrar as razões certas para se tornar mais ativa é central. É um tema que é muito caro a todos nós e a redes muito grandes de investigadores a todo o mundo, que tem a ver com a qualidade da motivação para aquilo que eu faço, e sabemos, e agora mais do que tudo, porque estamos numa situação que nenhum de nós desejou, que ninguém, de forma voluntária, pelo menos ajudou a criar, mas todos temos que a respeitar, e portanto em que todo o nosso livre-arbítrio, toda a nossa vontade pode estar condicionada, e nós temos que o gerir a bem de todos. Portanto, mais do que nunca, para todas as outras atividades de lazer dentro de casa, nós temos que encontrar razões pessoalmente relevantes. Já não há espaço para muito mais obrigações, ok, eu não quero, mas tenho que fazer isto. Olha, eu não gosto de atividade física, mas tenho que fazer. Neste caso, é ainda mais relevante que assim não seja, porque isso vai fazer perigar a saúde mental e pôr em causa. Também há muitos estudos a mostrar, sim senhora, a atividade física faz muito bem ao bem-estar, mas parece que se a pessoa a fizer obrigada, esse efeito de bem-estar não se verifica, ou pelo menos não se verifica com a mesma expressão. Portanto, esta questão, e que muito bem foi focada, de cada um de nós encontrar a fonte da nossa motivação para nos tornarmos mais ativos, agora tem mais relevância que nunca. E se calhar para todos em casa uma estratégia muito, muito simples, que vem da entrevista motivacional, e que pode ter uma aplicação depois muito mais complexa, mas de forma muito simples, pode ser pensar assim: o que é que eu valorizo
neste momento da minha vida, não é? E pode ser dormir melhor à noite e pensar, ok, como é que eu fazer 30 minutos de uma atividade mais localizada ou mais ligada ao andar, seja com o recurso a um vídeo, seja com o recurso às outras pessoas que estão em casa, etc. Mas como é que eu fazer esta atividade, 30 minutos por dia, me vai ajudar nisto que eu valorizo, que é o dormir melhor. E como a Ruth disse, a pessoa vai verificar de facto que nos dias em que faz atividade física vai dormir melhor. Ou pode perguntar, gostava de sentir um bocadinho menos dores nas costas, de sentir-me um bocadinho, porque também se passamos muito tempo no sofá, vai haver um desconforto no corpo de certeza, e perceber, ok, eu quando faço atividade física, este desconforto não se sente. Eu ontem, partilhando uma experiência, por exemplo, escolhemos uma playlist nos 30 minutos, 45, fazemos cá em casa todos os dias, com as crianças, pronto, é uma atividade lúdica, mas ao mesmo tempo física também, e mudámos a playlist. Já estávamos farta daquela, mais ritmada, mais hip-hop, mudámos. Quando mudámos, escolhemos uma playlist das férias. Esta semana tem sido maravilhoso fazer atividade física, porque acho que a mente parece que vai lá para aquele sítio do mar, do sol, e portanto passou a haver esta razão, vamos lá, a que horas é que é, já podemos, porque para todos nós aquilo nos causou uma sensação imediata de bem-estar. Muitos investigadores têm falado no efeito IKEA, não é? Passa a publicidade, o António fala muito nisso também nas aulas dele, que é a satisfação imediata que uma coisa nos dá, e nós precisamos de satisfação imediata. Pois a atividade física, nas suas imensas expressões, pode ter, de facto, este efeito de satisfação imediata. Portanto, para todos os que ainda não experimentaram, era mesmo importante que se o fizessem não fosse com aquele mindset de pronto, vamos lá a isto, toda a gente fala nisto, tem que ser, mas que seja com o princípio de vamos descobrir uma coisa que se calhar há de encontrar uma função importante na nossa vida, há de ajudar aqui a preencher uma parte que nos é particularmente relevante, como muito bem o António frisou. O António falou também dos trackers, pronto, e algumas pessoas eventualmente ainda terão um pedómetro das caminhadas que faziam no exterior. É possível continuar a dar o mesmo número de passos, vai exigir mais criatividade e mais imaginação, não sei sequer se moram num sítio que tenha escadas e que possam subir e descer, com todo o cuidado de não tocar em nada. Eu já vi imagens de subir e descer escadas em que a pessoa está agarrada ao corrimão, se for um corrimão público, se calhar não é o melhor conselho. Lá está, agora nesta fase temos mesmo que pensar na prática de atividade física também de uma forma segura e não num sítio de potencial contaminação, mas nem todas as pessoas têm presentes os limiares de passos para a saúde. Vocês querem deixar aqui uma ideia e pronto, e mantermos aqui as expectativas mais altas para quem as quiser ter, mas mais realistas para quem a limitação seja maior, mas para todos aqueles que têm a possibilidade de contar os passos por dia, seja porque têm um relógio muito avançado, seja porque têm o simples pedómetro, aquele que se pendurava na anca ou andava no bolso, o que é que as pessoas devem ter em conta nestes dias? Ruth ou António? Avança tu e eu depois dou umas ideias práticas, se calhar. Ok. Então, a literatura vai-nos dizendo que entre os 12 e os 10, entre os 10 e os 12 mil passos por dia para as senhoras e até aos 15 mil para os homens será o ideal, ou o mínimo considerado interessante em termos de efeitos de saúde por dia. Portanto, este é o número de passos que devemos dar por dia. Estando numa situação destas e mantendo expectativas mais realistas, porque nestas questões da atividade física é sempre melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, mesmo que esta alguma coisa ainda esteja longe do ideal. À volta dos 4.500, 5.000 passos, já não era nada mal se todos conseguíssemos fazer isso todos os dias, mesmo dentro das nossas casas. Mas aqui, voltando um bocadinho à questão anterior, Marlene, se me permites, em que nós temos que ter alguma motivação para fazer atividade física. Isto às vezes não há nada como experimentar coisas novas, coisas diferentes. Se eu não gosto muito de saltar à corda, será que já não danço há tanto tempo, desde que era adolescente? Será que se eu voltar a dançar eu vou gostar? Ou vice-versa?
ou pura e simplesmente fazer alguns exercícios de reforço muscular, em que se calhar nas aulas de educação física há muitos anos atrás temos uma má recordação, mas agora quando fazemos outra vez, afinal isto não é assim tão mau. E até Explica lá reforço muscular para casa. Algum trabalho de força que nos permita manter a nossa força muscular, que é extremamente importante, e que também é um fator protetor de doença cardiovascular e de mortalidade. Há aqui uma coisa muito interessante que eu uma vez li, não sei se as contas foram de facto muito bem feitas, até porque não foi nenhuma investigação científica e também nunca me debrucei muito sobre isso, mas em tom de graça nós sabemos, aqui isto é científico, não é? Nós sabemos que as pessoas que são regularmente ativas durante toda a sua vida têm uma probabilidade de viver mais tempo, portanto a longevidade está aqui associada a uma prática superior de atividade física. Portanto isto é um facto que a literatura já mostrou, mas costuma-se dizer por graça que nós podemos viver mais 2 a 3 anos do que os outros, se formos todos ativos, mas significa que passamos esses 2 ou 3 anos que vamos viver a mais, distribuídos ao longo da nossa vida, a fazer de facto atividade física. Portanto, eu vou viver mais 2 anos da minha vida, mas para isso eu vou ter que correr durante 2 anos da minha vida. E a questão é, vale ou não vale a pena? Vale sempre. Vale sempre porque este tempo que eu vou viver sempre com mais qualidade, com mais bem-estar, com mais bem-estar psicológico, com mais bem-estar físico, com mais bem-estar social. E, portanto, a atividade física tem que ser sempre, de facto, uma atividade prazerosa. Acho que isto também se diz em português, não é só em português do Brasil. E, portanto, muitas vezes as pessoas perguntam: ai, Ruth, eu tenho um filho com 5 anos, com 6 anos, com 10 anos, qual é a atividade física melhor para ele fazer? Claro que dependendo da nossa idade, da nossa condição física e da nossa condição de saúde, poderá haver atividades mais indicadas para uns e menos para outros. Mas a atividade melhor é sempre aquela que nós de facto fazemos e aquela que de facto nos dá prazer. E, portanto, é encontrar qual é a nossa atividade física, não é? Eu sei, Ruth, já que levantaste a questão, falaste do tempo, de uma perspectiva de vida, mas falando agora do tempo no próprio dia e sabendo que vai existir um diálogo da psicologia, portanto, específico para o sono, não vamos entrar muito por aí, mas e já agora, e não sendo específico do Covid, mas imagino que, deste período de Covid, mas imagino que seja mais relevante do que nunca, porque parece que agora, de facto, temos mais noção do que nunca do que é que fazemos às 24 horas do dia. As recomendações para a promoção da atividade física, acho que nos estamos a guiar da Organização Mundial de Saúde, põe a questão, até para quem está em casa, põe a questão semanal, não é? 150 minutos para a população adulta ao longo da semana, divididas como as pessoas melhor entenderem, em 3 dias, todos os dias, mas o importante é acumular pelo menos, claro que tudo o que vier acima disto é excelente, os 150 minutos. Mas esta é uma realidade que a investigação científica, a ciência, tem corroborado como necessitando de mudar. Há novas recomendações na calha, elas ainda não estão aí, estão a ser elaboradas, mas o que é que vai mudar? Porquê é que vai mudar? Porque é que é importante mudarmos a nossa perspectiva acerca deste paradigma? Deixarmos de olhar para a semana, não é deixarmos de olhar para a semana porque não vamos deixar de olhar para a semana, não é? Mas deixar de pôr a recomendação semanal e passar a pôr nas 24 horas do dia. Sim, isto é de facto um novo paradigma da ciência, relativamente recente, com meia dúzia de anos, nem tanto talvez, e de facto há que pensar no dia como um todo, nas suas 24 horas. E assim como olhamos para a atividade física e o comportamento sedentário, devemos olhar igualmente para as questões do sono. Porque de facto, num período de 24 horas do dia, em termos de movimento e não movimento, só podemos fazer estas 3 coisas, só podemos ter estes 3 comportamentos. Ou dormimos, ou estamos sentados em comportamento sedentário, ou estamos a mexer-nos, portanto, a fazer atividade física, seja ela de que intensidade for. E estes comportamentos são mutuamente exclusivos, ou seja, eu não posso fazer atividade física e dormir ao mesmo tempo, não é? Ou não posso estar sentado, parado e a dormir. Portanto, quer dizer, eu ou faço uma coisa ou faço outra. E, portanto, quando eu resolvo fazer meia hora, 1 hora, 2 horas de atividade física, o que é que eu vou deixar de fazer para as fazer? Eu vou deixar, ou vou dormir menos, ou vou fazer menos comportamento sedentário. E aqui
o que é que a investigação, ainda que recente, nos tem mostrado? Que, de facto, neste equilíbrio destes 3 comportamentos está o ganho e está uma melhor saúde, e a saúde vista aqui de uma forma mais holística e de vários parâmetros de saúde. E, portanto, ao mesmo tempo que deveremos ter uma preocupação em atingir pelo menos os níveis mínimos recomendados de atividade física e de reduzir o comportamento sedentário, devemos preservar o sono e dormir as horas que também nos são recomendadas para tal. E, portanto, quando eu tenho que prescindir aqui de algum comportamento deste, eu devo prescindir do meu comportamento sedentário. O que é muito difícil nos dias de hoje, porque todos nós, ou muitos de nós, temos profissões que exigem estarmos sentados muitas vezes, e depois também arranjamos sempre formas de lazer que nos promovem também o comportamento sedentário. E é esta tendência que nós temos que contrariar. Porque, de facto, nós começamos a perceber que há aqui um efeito sinérgico entre estes comportamentos do dormir, do estar sentado e do estar em atividade física. Claro está que não é nem desejável nem possível eliminarmos todo o comportamento sedentário. É importante nós fazermos uma refeição sentados à mesa, com calma, e portanto estamos sentados. Parece-me um pouquinho difícil aprender algumas coisas em que eu tenho que ler enquanto eu estou a correr. Não é fácil. Por outro lado, também há mudanças de paradigma, mesmo a nível do ensino e ao nível, sobretudo, das crianças mais novas. Eu posso aprender as cores através do movimento, eu posso aprender os primeiros conceitos de literacia e de numeracia através do movimento, não preciso estar constantemente sentado. E, portanto, mesmo nos adultos, começa a haver muitas intervenções ao nível do local de trabalho, em que as pessoas, por exemplo, estão proibidas, entre aspas, de usar o elevador nos seus edifícios, vão sempre pelas escadas, em que temos meeting rooms, portanto, aquelas salas de reuniões, em que, quando as reuniões são breves e não ultrapassam mais de meia hora ou uma hora, as pessoas não têm cadeiras na sala, estão de pé, estão sentadas, estão de pé à volta da mesa. E, portanto, podemos sempre tentar aqui arranjar, e haja criatividade para isto, não é? Algumas soluções para reduzir isto. E, portanto, nós também sabemos, mas ainda voltando um bocadinho às 24 horas de movimento e não movimento, quando nós dormimos mal ou pouco, um dia, 2 dias, 3 dias, vários dias seguidos, torna-se muito difícil depois durante o tempo em que estamos acordados, fazer atividade física. Não temos energia, muitas vezes temos perturbações do humor, temos menos disposição, naturalmente, porque o nosso descanso é fundamental. E, por outro lado, o contrário também é verdade. Se eu não gasto energia suficiente durante o dia com atividades físicas, torna-se mais difícil eu adormecer e ter um sono de facto eficiente e reparador. E, portanto, nós temos que tentar arranjar um equilíbrio entre preservar as nossas horas de sono, fazer os níveis, pelo menos mínimos, de atividade física e reduzir o mais possível o nosso comportamento sedentário. E substituindo, nem que seja por atividades bastante ligeiras, como o andar ou estar de pé. Deixa-me pegar nesta questão das atividades ligeiras, porque também foi uma questão que nós verificámos no último barómetro de atividade física, que foi no final de 2017, 2018. Nós reparámos que um indicador que nos preocupou foi que mais de metade da população não considerava atividades como subir escadas, estar de pé, o andar nas deslocações do dia-a-dia, não é o andar que eu digo, ok, vou fazer uma caminhada, não é esse andar, mas o andar, vou aqui ao supermercado e vou a pé, não considerava esse tipo de atividades como atividade física. Portanto, quando eu não considero uma coisa como atividade física, não a vou valorizar e eventualmente isso diminui a probabilidade de eu encetar este tipo de comportamentos. Isto é uma área muito, muito importante, não é só o exercício físico estruturado, que ele é muito importante também, as atividades como já foram faladas, intencional e com o desejo de ter um impacto ao nível da condição física, não é só esse exercício que nós estamos a falar e que deve ser promovido, principalmente nesta altura. Todas estas atividades do dia-a-dia, a Ruth e o António já as sublinharam inúmeras vezes, todas elas contam, todas elas são muito, muito, muito importantes, elas estão consagradas como fundamentais, têm recomendações próprias também, isto na literatura, para quem tem mais interesse, tem começado a ser conotado como uma área que é a EPA, Health Enhancing Physical Activity, portanto toda a atividade física que nos mais diversos contextos, sem ser de forma intencional e estruturada, contribui para os níveis de saúde adequados, portanto
todo o movimento que fazemos e que é central e de valorizar. Portanto, podemos ter sempre o chip de isto que eu estou a fazer desta maneira, eu podia estar a fazer de uma forma mais fisicamente ativa, não é? Nos tempos em que lavávamos o carro, e para quem tem tem um jardim hoje em dia, pensar em vez de levar o carro à estação de serviço, eu posso lavar o carro Em casa. em casa. Todas as coisas, estender uma máquina de roupa mobiliza muitos grupos musculares, tem muito de positivo, e portanto esta parte da EPA, da atividade física, do estilo de vida, é sem dúvida uma parte central a considerar. E eu agora para o António, ainda temos um bocadinho, mas estamos aqui já a aproximar-nos do fim da nossa conversa. É incrível como é que o tempo Boa. o tempo passa, e mais não sei quantas questões poderíamos nós aqui debater. Mas eu estava aqui a pensar que o quanto eu tenho aprendido sendo psicóloga de formação, mas depois tendo-me aproximado da área da atividade física, o quanto eu tenho aprendido com os profissionais e com os especialistas da outra área. Espero que a psicologia também tenha contribuído para o avanço na outra área, e é sobre isto que o diálogo é tão importante, e este tipo de diálogos também. E portanto eu estava aqui a pensar, cada vez mais a atividade física se tem aproximado da saúde pública, e hoje em dia está na agenda. Era por isso que eu estava ali a falar da exceção às regras do confinamento social, estar lá a atividade física, independentemente de não ser de encorajar agora, mas a importância que tem cada vez mais esta ciência, esta área científica e a sua aproximação à área da saúde pública. A psicologia tem aqui um papel muito importante. Vocês sentem que naquilo que são as vossas áreas de investigação ligadas à atividade física, ao exercício e saúde, à promoção da atividade física, o que a psicologia tem trazido de positivo, e que novos desafios a psicologia tem que responder nestas áreas, porque não podemos serenar, não é? As crises estão aí constantemente, e elas fazem-nos procurar novas soluções, novas linhas de investigação, novas estratégias, e é daí que se fazem os avanços. Queria que pudéssemos aqui pensar um bocadinho, agora se calhar passava a palavra primeiro ao António, no cruzamento destas áreas, a psicologia do exercício, a psicologia da saúde, a área do exercício e da atividade física, a área da saúde pública, esta interação que cada vez mais está potenciada. Sim. Pronto, realmente é exatamente isso que está a acontecer, e eu realmente venho da área da atividade física, mas depois o meu mestrado é em psicologia, porque me preocupei com essas questões já se calhar em 96, portanto há este tempo já, que realmente havia assim uma preocupação em dizer, há aqui uma componente comportamental fundamental para que o exercício que as pessoas fazem, ou a atividade física que as pessoas fazem, possa ter o efeito que nós desejamos. E existem realmente várias sociedades internacionais, até se alguns colegas estiverem interessados em conhecê-las, que fazem esta interseção. Uma delas, que tenho aqui um conflito de interesses, como tenho a dizer, porque faço parte dos corpos diretivos, é uma sociedade que tem um nome muito estranho, mas que acaba por complementar e por integrar todos estes aspectos, que é a sociedade que estuda o comportamento na nutrição e na atividade física. Portanto, é uma para quem não quiser saber mais, e isto foi falha minha como moderadora, eu tinha nas minhas notas iniciais ao apresentar o António e não o fiz, tenho que o dizer, porque é central para toda a nossa conversa, e tudo o que está no discurso do António vai beber também de certeza muito a essa experiência. O António é diretor executivo da International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity, que em português vai ter um nome muito complicado, mas quem quiser pesquisar no Google vai de certeza perceber a mais-valia que esta sociedade traz, e o único que ela tem, não é? Ao cruzar estes comportamentos. Porque realmente envolve estes profissionais, quer na área da nutrição, portanto, pessoas mesmo mais que estudam os aspectos mais aplicados da nutrição, mas depois integra especialistas na área do comportamento, e normalmente são psicólogos que depois se começam a interessar também pela área da nutrição, e a mesma coisa relativamente à atividade física. Portanto, pessoas que estão preocupadas com a saúde pública ou com o exercício, e que começam a ver o potencial
de integrar na sua equipa as questões comportamentais. E o que tem surgido desta magia que se cria entre destas equipas multidisciplinares são realmente recomendações que fazem mais sentido, que são mais facilmente aceites e compreendidas pelas pessoas. Porque quando eu comecei a preocupar com as questões da atividade física na saúde, as recomendações eram muito rudes, não é? 150 minutos de atividade física e a pessoa não sabe muito bem como é que isto se pode integrar no dia-a-dia delas. Por exemplo, a questão dos 5.000 passos, vamos considerar que queríamos que as pessoas dessem 5.000 passos. Não tendo um pedómetro, ou não tendo um conta-passos qualquer, como é que eu posso dar uma indicação muito clara às pessoas se estão ou não a chegar a estes números? Podemos pensar assim, 10 minutos a andar pode corresponder a 1.000 passos para uma pessoa. E até podem pensar, na cabeça delas, há uma música dos Bee Gees de há uns anos, que era o Staying Alive, que tem 100 batimentos por segundo. Portanto, se forem com essa música na cabeça e fizerem uma caminhada de 10 minutos, podem estar mais ou menos confiantes que fizeram 1.000 passos. Se, por exemplo, estão em casa e querem... Uma coisa que eu faço muito é, como agora estamos em teletrabalho, né, pegamos no telefone e pomos o telefone aqui e às vezes quando telefonamos estamos parados. E a minha mulher até se zanga um bocadinho comigo, porque cada vez que eu recebo um telefonema, ponho-me a andar de um lado para o outro. Claro que não vou fazer 10.000 passos, ou não vou fazer 100 passos por segundo, mas se calhar faço 60 passos por segundo, e ando para a frente, ando para trás, ando para um lado e para o outro. E aquela chamada que às vezes nós nem nos damos conta e leva 15 minutos, pode corresponder a 600 ou 700 passos. Portanto, este tipo de pistas que se podem dar às pessoas são pistas que resultam de uma avaliação do comportamento da pessoa e que, em vez de se focar nos 70% da frequência cardíaca máxima, que também é importante, fundamental, mas não é palpável para as pessoas, são indicações, por exemplo, se estiver a fazer uma caminhada e não conseguir falar com a pessoa que está ao seu lado, que deve estar longe neste momento, não é? Mas se não conseguir falar, é porque está a fazer uma atividade física relativamente vigorosa. Se for ao telefone e for a andar, essa atividade deve ser leve, o mais provável é que seja leve, que é muito importante, porque muitos 15 minutos de telefonemas, 2 ou 3 telefonemas por dia, que se calhar nós fazemos, não sei, eu para os meus pais faço um telefonema. Mais, não é? Todos nós estamos a resolver tudo e mais alguma coisa e até a manter a ligação à família por telefone, seja videochamada, seja chamada, portanto acho que se todos nós olharmos para o telemóvel ao fim do dia e virmos onde é que passámos o dia no telemóvel, se calhar isso que tu estás a dizer é totalmente central. Se todo aquele tempo o telemóvel tivesse sido passado em pé e em movimento, eu acho que se deixássemos um desafio... Esta parte é útil. O telefone é relativamente fácil. Mais difícil neste momento para mim é esta questão das videochamadas, que ainda não sei como é que é de resolver isto. Eu ponho-me de pé e faço e mexo, mas não consigo, ou entro com o computador, mas pronto, com o telefone se calhar começo a fazer. Esta ainda vou resolver se encontrar uma solução, hei de vos dar, mas eu passo horas hoje em dia a fazer estas videochamadas. E essas sim, é mais difícil, ou estou de pé ou estou parado, mas não consigo mexer tanto como no telefone. Mas a ideia é, portanto, interseção entre o compreender o que é que muda o comportamento das pessoas, porque a atividade física é um comportamento, compreender esse comportamento não só no seu efeito físico, mas também nas componentes psicossociais e contextuais que o rodeiam, é fundamental para que nós possamos dar melhores recomendações e que mais pessoas consigam integrar este comportamento no seu dia-a-dia. Por exemplo, estavas a falar, eu estava a pensar nisto, nós, seres humanos, temos ideia, temos esta noção, que é uma falsa noção, mas todos temos, que nós decidimos tudo racionalmente. Portanto, que eu decido, tenho uma intenção de fazer uma coisa e vou fazê-lo, vou planear, vou fazer. E nós sabemos que uma parte muito importante das coisas que fazemos não são por planeamento racional, são automáticas, são muitas vezes por hábitos adquiridos e fazemos de forma reflexiva, outras vezes por... pistas do meio, não é? Há coisas que nos facilitam
termos que nos levantar. Se não pusermos o comando ao lado do sofá e o pusermos à frente da televisão, cada vez que eu quiser fazer um zapping, baixar o som, levantar o som, eu tenho que me levantar. Essa questão que tu estavas a dizer do telemóvel, basta eventualmente, se calhar, a pessoa pôr o telemóvel fora do alcance, que para atender o telemóvel tem que se levantar e o cérebro pensa, ok, é para estar de pé durante esta chamada, não é para evitar aquela coisa de eu estou ao computador, ligo o telefone e nunca mais me lembro e estou sentada. Portanto, para poder implementar todas as ações e muito interessantes que tu disseste, eventualmente facilitar ao cérebro a tomada daquela decisão para não ter que estar sempre tudo a ser por coisa muito elaborada, muito refletida, muito, não é? E ajudar o comportamento automático, que poupa imensos recursos mentais ao cérebro. Nós normalmente ajudamos os comportamentos automáticos ao contrário, é muito mais fácil estar sentado, de certeza que na alimentação também se falou disso, não é? Se a minha primeira prateleira do frigorífico estiver cheia de chocolates ou de outra comida mais calórica, pois é a primeira que eu vou buscar. Se o que lá estiver for fruta, for gelatina, for seja o que for mais iogurte, se calhar isso é o que mais facilmente me vem parar à mão. Portanto, que a atividade física, especialmente agora, é a mesma coisa, é facilitar todas essas estratégias que são tão importantes e pensar nisto. Trago só também, porque foi mesmo há 2 semanas, tivemos um webinar com um professor da Universidade de British Columbia, que é o Ryan Rhodes, e ele falava que quando as pessoas adquirem um determinado comportamento que depois se mantém, há 2 aspectos fundamentais que são criados. Portanto, um é o hábito e outro é a identidade. Portanto, e voltamos aqui a falar novamente da importância da pessoa se identificar e valorizar e perceber porque é que está a fazer as coisas que faz, e não só estar a fazer porque alguém lhe disse para fazer. E depois o hábito, eu até lhe fiz já alguns desafios, aquele ditado português, não é? Que o hábito faz o monge, e que não é só português, e depois teve a ver que também existe nos outros países. Realmente, se nós começarmos a fazer uma coisa durante muitas vezes, ela começa a tornar-se parte da nossa identidade. E o facto de, por exemplo, a minha mulher, e curiosamente os meus filhos já fazem isso, eles já também, quando recebem um telefonema, levantam-se e mexem-se. Portanto, começa a fazer parte da sua identidade e até os caracteriza. Não? E não custa nada. Não custa nada, portanto, é um processo claramente, em termos de recursos mentais, vamos chamar assim, é perfeitamente automatizado, e é mais fácil de integrar. E, portanto, é tal... Falam-se disto agora um bocadinho mais tecnicamente, nas questões do duplo processamento, não é? Portanto, nós temos aqui vários níveis em que processamos a informação que nos leva a tomar decisões. Este pode ser um momento em que os vossos hábitos e a vossa identidade está a ser desafiado. Pensem como uma oportunidade, como um desafio propriamente para criar bons hábitos ou novos hábitos, em vez de adquirirmos os hábitos e nos identificarmos como alguém que vê muitas séries de Netflix, em vez de alguém que provavelmente consegue fazer qualquer coisa de mais saudável nesta fase mais complicada dos nossos dia-a-dia agora. Ruth, estamos a chegar ao fim. Queria também dar-te a oportunidade, se há alguma mensagem, alguma reflexão que de alguma forma ainda não ficou partilhada, de a poderes fazer também. Só que a promoção da atividade física, sobretudo ao nível comunitário e em termos de saúde pública, é de facto um dever de todos nós e só com equipas multidisciplinares é que nós conseguimos o desenvolver recomendações, o implementar estratégias de alteração de comportamentos das populações. É de facto um esforço que deve ser conjunto. Não é por acaso que se criou a Comissão Intersectorial para a Promoção da Atividade Física, com vários ministérios representados, desde a saúde, ao trabalho, ao ensino superior, etc., porque de facto todos nós temos esta responsabilidade de alterar comportamentos ou manter comportamentos saudáveis que possamos ter ao nível, neste caso que estamos a falar da atividade física, não é fácil e requer um esforço contínuo das autoridades de saúde pública e de todos nós, em termos individuais, na capacidade que temos também de influenciar o próximo. E, portanto,
e voltando um pouquinho à tua questão, porque estamos a falar para a ordem dos psicólogos, em que é que a psicologia aqui nos tem ajudado imenso, naturalmente. Eu tenho aprendido muito, desde que vos conheço aos dois, principalmente, há uns anos atrás, desde há uns anos esta parte, mas esta forma como nós passamos a mensagem, como conseguimos motivar as pessoas, como conseguimos fazer, ajudá-las a alterar os seus comportamentos e a manter comportamentos saudáveis, e agora no caso específico dos psicólogos e da ajuda que a psicologia pode trazer, é fundamental. E portanto penso que é a última mensagem que queria deixar, que é sermos ativos, é uma responsabilidade individual, todos nós, mas também coletiva, e também requer um esforço da sociedade e de todos. Muito obrigada. Eu queria terminar mais este Diálogos da Psicologia, agradecer de forma muito, muito especial à Ruth e ao António. Nem parece que passou uma hora, acho que não. Podíamos continuar aqui mais tantas, tínhamos que nos levantar, entretanto, e tal, mas sim. E eu estava aqui a pensar, portanto, que a importância de perceber o comportamento humano passa muito pela investigação. Uma das coisas que está prevista a acontecer, e de certeza que todos os portugueses o sentem, cada vez mais têm recebido inquéritos a muitos níveis, nesta altura. Eu sei que nós nem sempre temos paciência para preencher os inquéritos, mas eles são fundamentais, eles ajudam qualquer especialista em qualquer uma das áreas a perceber como é que aquele fenómeno está a ser vivido, o que é que ajudou e não ajudou à implementação de um comportamento e não outro. Nós vamos ter um inquérito nacional aos hábitos de atividade física e de comportamento alimentar dos portugueses na fase Covid. É só mais um dos inquéritos nacionais, de certeza que todos vocês, a um nível ou outro, ao sono, às fontes de informação, hábitos sociais. É mesmo muito importante, a ciência avança com boas fontes de informação, já aqui falámos das fontes de informação muitas vezes, e por isso tirem uns minutos do vosso tempo para também preencherem este tipo de pedidos que vos vão chegando, seja por telefone, seja por e-mail, por link, computador, para ajudarem as várias áreas da ciência a perceber mais sobre este fenómeno e o que ele causa na sociedade. Muito obrigada e um bom resto de dia a todos. Obrigado. Obrigada.